movimento retilíneo uniforme. A maioria dos movimentos que observamos na natureza não ocorre ao longo de linhas retas, mas ao longo de linhas curvas. Essas linhas, sejam curvas ou retas, são chamadas de trajetórias. Por exemplo, aqui temos a trajetória de um míssil lançado contra um caça. O caça, por sua vez, numa manobra evasiva, realiza um movimento com uma trajetória em loops. Os pássaros, quando estão em bando, seguem uma trajetória que é determinada pelo líder, que vai na frente. Os insetos voam ao longo de trajetórias aparentemente imprevisíveis. Os trens e os aviões mudam a direção do movimento durante a viagem. Quando o jogador bate uma falta, a bola segue uma trajetória curva. Mas, por uma questão de simplicidade, vamos iniciar com o estudo de movimentos que ocorrem ao longo de linhas retas. Isto é, movimentos em uma dimensão, ou retilíneos. Quando um objeto ou partícula material se move ao longo de uma reta, isto é, ao longo de uma trajetória retilínea, o módulo da sua velocidade pode variar ou permanecer constante. Se a trajetória é retilínea e o módulo da velocidade permanece constante, o movimento é chamado de movimento retilíneo uniforme, MRU. Trajetória retilínea, velocidade constante. Nos movimentos retilíneos, a direção do movimento é definida pela reta ao longo do qual o objeto se move. E os sentidos do movimento podem ser positivo ou negativo. É usual adotar o sentido positivo quando o movimento é da esquerda para a direita e o sentido negativo quando o movimento é da direita para a esquerda. No movimento retilíneo uniforme, o móvel percorre distâncias iguais ou efetua deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Como neste exemplo, o carro passa pela origem, aqui no instante t0 igual a 0. 1 segundo após passar pela origem, ele já percorreu 20 metros, está na posição x1. 2 segundos após passar pela origem, ele está na posição x2 igual a 40 metros. E 3 segundos após passar pela origem, ele está na posição x3 igual a 60 metros. Portanto, ele percorreu 20 metros em cada segundo. Percorreu distâncias iguais em intervalos de tempos iguais e sucessivos. Considere um objeto em movimento retilíneo uniforme que passa pelo ponto A com a velocidade v na posição x0 no instante t0. E continuando com o seu movimento, ele passa pelo ponto B na posição x no instante t. Neste caso, o seu deslocamento entre A e B é x menos x0. E o intervalo de tempo decorrido é t menos t0. Neste caso, a sua velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, de acordo com a definição de velocidade média. Mas observe que o movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Portanto, a velocidade em qualquer instante é igual à velocidade média, que é uma constante, a velocidade não muda. Portanto, a velocidade do movimento
de um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme é x menos x0 dividido por t menos t0. Passando t menos t0 para o outro lado, podemos isolar x menos x0, que vai ser igual a v vezes t menos t0. Ou ainda, isolando a posição num instante qualquer, vai ser igual a x0 mais v vezes t menos t0. Esta é a equação do movimento retilíneo uniforme. Observe que esta equação é equivalente a esta. Eu só isolei o x aqui para obter esta equação. Esta equação e esta equação são equivalentes. Podem ser usadas para resolver o mesmo exercício. É usual, por exemplo, encontrar esta equação na seguinte forma. Coloca-se o t0 igual a 0. Considere que ele passou o instante t0 igual a 0. E neste caso, a equação do movimento adquire a seguinte forma. X é igual a x0 mais v vezes t. Mas é usual também, além de considerar t0 igual a 0, considerar também x0 igual a 0. x0 igual a 0. E neste caso, a equação toma essa fórmula extremamente simples. X é igual a vt. Mas lembre-se que neste caso, o ponto x0 está na origem e o instante t0 é igual a 0. Mas pode-se escrever dessa maneira. Observe que não é uma nova equação, é simplesmente um caso particular desta equação. Basta usar esta equação para resolver os exercícios envolvendo o movimento retilíneo uniforme.